9h33 e estamos à beira de um colapso na educação do país. Aqui nós já falamos sobre falta de incentivo à pesquisa, falta de estímulo aos nossos cientistas e também uma geração que, por conta da pandemia, além de tudo, corre o risco de ser marcada e que, portanto, está despreparada para o mercado de trabalho. Sobre isso, nós temos o prazer de receber aqui no Jornal Bandeirantes Gente o professor José Pastore. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal, na Rádio Bandeirantes. E eu gostaria de começar a conversar com o senhor a respeito da questão dessa geração que está sofrendo um apagão. E o senhor já tinha me dito antes que o senhor também teme que essa geração fique marcada aí para os próximos anos. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. É um prazer poder participar do Gente. Realmente, esse problema talvez seja um dos mais graves em termos de longa duração. A pandemia, se Deus quiser, vai embora, mas vai deixar uma profunda cicatriz na geração atual, que é a geração que ficou aí 1 ano e meio sem escola presencial, não é? Carregando enormes prejuízos. Por que preocupa, Thaís? Preocupa porque a pessoa que fica sem aprender durante 18 meses, quando vai entrar no mercado de trabalho, vai entrar em desvantagem. Há vários estudos que mostram isso. Em termos mundiais, há uma estimativa que quem ficar 6 meses sem escola presencial entra no mercado de trabalho com uma desvantagem de $1.000 por ano. $1.000 por ano. Isso dá $25 mil na vida profissional. Aqui no Brasil, as nossas estimativas mostram coisas, claro que não é no mesmo nível, mas semelhante. O brasileiro que for entrar no mercado de trabalho vai entrar com um salário mais baixo do que a média, porque ele ficou com essa deficiência educacional durante a pandemia. E vai carregar isso aí por muitos anos. Então, é um problema que afeta a vida profissional das pessoas e afeta o país também. Afeta o desenvolvimento econômico, o crescimento do país. Eu me lembro de ter assistido a uma entrevista que o senhor deu a um canal no YouTube, professor, e foi uma frase que me marcou, sabe? Quando o senhor coloca com muita clareza aquilo que a gente já sabe, mas às vezes faz de conta que não sabe, que é o que a gente investe hoje em educação, seja como país, como família, não é? Para todos nós, o que a gente investe hoje é aquilo que a gente vai colher lá na frente. Isso que está acontecendo hoje vai deixar sequelas. O senhor vê alguma forma, professor, de que pelo menos a gente tente minimizar as consequências nefastas para essa geração que daqui a pouco vai entrar no mercado de trabalho e que não conseguiu ter um mínimo de educação necessária para enfrentar uma nova condição? Para salvar essa geração, Thaís e Sônia, para salvar essa geração, vai ser preciso um plano muito específico, bem bolado. Até agora, eu não vi plano nenhum do MEC. Nada, não vi nada. O que eu vi é que, em janeiro desse ano aqui, o presidente Bolsonaro falou o seguinte: uma das explicações para o desemprego no Brasil é que boa parte dos brasileiros não tem preparação para fazer quase nada. É o que ele falou. Quer dizer, eu tenho 65 anos de ensino e pesquisa. Eu nunca vi um reconhecimento tão franco da falência do nosso ensino. Isso em tempos normais. Agora imagina as escolas paradas. Seria urgente ter um plano específico para reconstruir as pontes que foram quebradas para essa geração que está aí. Professor José Pastore, querido ouvinte, você está ouvindo agora o professor José Pastore. Aliás, Soninha, a gente está enlouquecendo o professor José Pastore porque as nossas vozes são parecidas. Muito parecidas, é verdade. Então você, Sônia. Eu, professor José Pastore. Sônia Bló está falando com o senhor. Tudo bem? De novo. Tudo bem.
Professor José Pastore, que é um sociólogo, professor brasileiro, doutor honoris causa. Não há assunto que o professor José Pastore não conheça. E nós temos a honra de estar aqui absorvendo os conhecimentos deste grande brasileiro que é o professor José Pastore, que eu tenho a oportunidade de tê-lo, inclusive qualquer assunto, Thaís e ouvintes, relacionados à educação, eu consulto o professor, porque eu tenho certeza que vem sempre a resposta certa. Professor, a gente estava conversando aqui hoje mais cedo sobre a questão da pobreza menstrual, que é um problema de saúde pública, é um problema de desigualdade, enfim, é um absurdo total. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre o impacto que isso pode trazer na educação dessas meninas. A Thaís contou uma história muito triste, inclusive de meninas que faltavam à escola porque estavam menstruadas. E a professora teve que perceber, porque é um assunto que não se fala. Professor, nós estamos em 2022, 2021, já quase 2022. Onde é que nós vamos parar? Eu fiquei estarrecido aí com esse veto, sabe, Sônia? Porque, veja, é um recurso tão pequeno, não tem significado nenhum em termos de orçamento, e é tão importante para todas as meninas, para todas as mulheres, tão importante, principalmente para as mais pobres. É claro que isso afeta a vida normal das adolescentes, não é? Nós temos que prever uma ajuda a isso aí. Nós estamos gastando dinheiro com tanta coisa que poderia ser dispensável, que são coisas absolutamente desnecessárias. E aí nós não vamos atender uma coisa tão pequena e tão importante como essa. Eu fiquei realmente espantado com esse veto, né? Professor José Pastore, agora é a Thaís, e eu queria pedir para o senhor falar agora com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, não da forma geral, mas da forma particular, porque eu tenho certeza que quase todos os nossos ouvintes aqui ou têm filhos, ou têm netos, ou têm pessoas próximas, sobrinhos, pessoas que estão hoje na idade escolar, em algum momento dessa idade escolar, e todos preocupados com as perdas que aconteceram e o que cada um pode fazer dentro da sua capacidade, até econômica, para ajudar essas crianças e esses adolescentes a não sofrerem tanto com uma circunstância que foi a pandemia. O Brasil deixou as escolas muito tempo fechadas, foi um dos países que mais deixou as escolas fechadas por mais tempo, e a gente hoje tem uma situação delicada. O que cada um pode fazer individualmente, na opinião do senhor, para fazer com que esse gap seja pelo menos menor? Bem, é claro que as providências individuais são importantes, mas elas são limitadas, né, Thaís? A gente precisaria ter um plano global, macro, para poder ter essas crianças na escola por mais tempo, submetida a outros métodos pedagógicos, para reconstruir o que foi perdido, não é? Então, isso depende muito da própria escola, do Ministério da Educação, das secretarias, depende dessa ação. Agora, cada um individualmente, o que eu posso falar? É o que eu digo para os meus alunos: olha, tenham sempre inoculados em si mesmo o vírus da curiosidade. O vírus da curiosidade é fundamental. Procure sempre, com base na curiosidade, ler o que você pode. Não parem de ler, não parem de estudar, por conta própria. O pai que pode ajudar, eu ajudo, reúna com os filhos. Não é perder tempo, não, isso é investir. Pega um pouquinho, 1 ou 2 horas por dia, senta com o filho, ajude. Aquele pai que pode, ajude ele a ler, ajude ele a entender. Por quê? Essa parte básica da educação é fundamental para o futuro. Muita gente acha que o importante é sempre a escolha da profissão na universidade. Isso conta, mas o que conta mais é ter lógica de raciocínio, é saber pensar, é ter uma articulação na sua comunicação, entender o que lê. Tudo isso aqui depende da educação fundamental e do ensino médio. Então, o que for possível, ajude. E para os adolescentes que já têm acesso à internet, aproveite os cursos grátis que tem na internet. Tem muito curso grátis na internet, não só de educação básica, mas também de formação profissional. Parem de ficar vendo bobagem na internet. Procure explorar isso, porque é importante para o seu futuro.
para a sua profissão, para a sua família e para todo o Brasil. Faça uma meditação. Você perdeu tempo porque não recebeu conhecimentos na escola. Procure compensar isso da maneira que você pode, usando os recursos modernos que você manipula tão bem, meu caro adolescente, que são os recursos da internet. É isso que eu posso dizer. Agora, o Brasil precisa de um plano. Eu não entendo por que o MEC até agora não deu uma palavra sobre essa questão. Como evitar perder a geração presente. Pois é, professor. A gente entrevistou, a última vez que nós entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes o ministro da Educação, ele disse que tinha encomendado uma pesquisa para entender qual era o gap de aprendizado que aconteceu nesse período de pandemia. Ou seja, se encomendar uma pesquisa para entender o que estava acontecendo, estava muitos passos atrás, até do ponto de vista temporal, do momento da ação, né, professor? Não tem nem dúvida. Isso já devia ter sido feito há muito tempo. E existem coisas fundamentais. O que é muito urgente, no meu entender, é acudir as crianças e os adolescentes que estavam no fundamental e no médio. Principalmente no fundamental. Sabe por quê? O fundamental, ele passa para as pessoas o quê? Lógica da matemática, lógica das ciências, a linguagem, português, né? E a linguagem em particular, a linguagem é extremamente importante porque nós pensamos com as palavras, não é verdade? A linguagem é a ferramenta do nosso pensamento. Se nós perdemos a linguagem, não temos vocabulário, não sabemos articular as frases, não entendemos o que estamos lendo, nós não conseguimos pensar. E no mundo moderno, o mínimo que você pode pedir para a pessoa é que ela saiba pensar. Em qualquer profissão, ela precisa saber pensar. Isso é gravíssimo para essa faixa etária que vai de 6 anos até 12 anos, mais ou menos. Isso merece uma atenção muito importante. Eu não sou pedagogo para entrar nos detalhes da pedagogia a ser usada para reforçar a linguagem, a matemática e as ciências, mas os nossos educadores estão preparados para isso. Eles precisam ter condições, ter meios, ter um plano, ter um programa. Professora Sônia, agora com o problema do desemprego altíssimo, da renda das famílias ruindo, com o preço de tudo absolutamente aumentando o tempo inteiro, muitos dos jovens eles têm que fazer opção, ou estudar, ou trabalhar, ou arrumar alguma forma de sustento para suas famílias. Isso é uma preocupação muito grande também, que abala essa geração. Eu queria muito que o senhor falasse sobre isso. Bem, o quadro do emprego, mercado de trabalho em geral, Sônia, você sabe que com a pandemia, o mercado ele passou por um verdadeiro cataclisma, né? Foi um abalo muito forte no mundo e no Brasil, né? Muitas pessoas perderam o emprego instantaneamente, se retiraram do mercado. Enfim, todos nós lembramos o que foi 2020 e início de 2021. Agora, o mercado de trabalho ele está apresentando uma heterogeneidade. Tem setores que estão indo bem e que estão com boas perspectivas de continuar gerando emprego. Por exemplo, é o caso da siderurgia, é o caso do papel, papelão, celulose, é o caso da medicamentos, é o caso do comércio eletrônico, da logística, do transporte. Esses setores estão gerando emprego. Os dados do CAGED estão mostrando que estão gerando emprego formal, até de boa qualidade, com registro em carteira de trabalho, não é? Agora, há outros setores que estão atrasados, que estão começando a ressuscitar agora de uma maneira lenta e irregular, principalmente o comércio e os serviços. As estatísticas estão mostrando aí alguns voos de galinha. Dá uma melhorada agora, depois piora, melhora, piora, porque os próprios empresários desse setor estão com dificuldade para saber se a demanda vai ser firme daqui para frente, não é? Então, eles, quando utilizam trabalhadores, em geral utilizam informalmente,
o mercado informal explodiu depois de instalada a pandemia no Brasil. Hoje ele responde por 40% da força de trabalho do Brasil. É até normal, porque numa recessão grande, sempre na saída da recessão, o que começa em primeiro lugar é o trabalho informal. Mas eu diria, ainda bem, porque os informais foram os mais atingidos pela pandemia. Os informais, quem são os informais? A empregada doméstica, a faxineira, aquele que faz um pequeno reparo hidráulico, o eletricista, o guarda da rua. E essas pessoas aí perderam o trabalho porque as famílias não queriam mais que ninguém entrasse em casa com medo de contágio, nem a empregada doméstica, nem a faxineira, nem a manicure, nada. Então, eles sofreram muito. Os serviços sofreram muito. Os informais sofreram mais ainda. Agora, eles estão voltando informalmente. É claro, seria melhor formal, mas já é alguma coisa. Eu acho que daqui para frente, se nós conseguirmos superar, ou pelo menos controlar, a pandemia e a crise energética e a situação do combustível, é um desafio grande esses três, né? Eu acho que nós vamos ter um 2022 com mais empregos, com mais trabalho, principalmente. Eu vejo uma possibilidade da gente melhorar, mas há um condicionante aí pelo meio, que são esses três fatores: pandemia, energia e combustível. Que bom, professor. Pelo menos eu só enxergo uma possibilidade aqui de melhora. Isso a gente precisa enxergar até para seguir em frente, não é? Só antes de eu me despedir do senhor, professor, o senhor falou agora na grande quantidade de trabalhadores informais. E nesse momento, é claro, é o que tem. A pessoa às vezes não pode escolher e é dessa forma que funciona a vida, não é? Mas, olhando no médio e no longo prazos, como sociedade, o que o Brasil pode fazer para oferecer algum tipo de salvaguarda a essas pessoas que hoje não têm nenhum tipo de proteção e que daqui a pouco vão chegar em idade de aposentadoria sem, por exemplo, sem ter feito uma contribuição com o INSS, vão chegar na idade mais vulnerável sem proteção social. Existe algo que o senhor enxerga que possa ser feito, professor? Há dois problemas aí que precisam ser vencidos, né? Um é esse que você acabou de citar, que é a falta de proteção trabalhista e previdenciária, né? Um outro problema que tem pela frente que precisa ser também contornado, ou pelo menos, não digo, equacionado, é o deslocamento de trabalhadores do mercado de trabalho por força das tecnologias. As tecnologias, normalmente, elas destroem emprego no lugar, mas geram no outro, né? O balanço final dela costuma ser positivo, mas uma coisa é ver lá no balanço final, outra coisa é ver como é que é o processo, né? Quando ela desloca um trabalhador e cria uma outra vaga para esse mesmo trabalhador ou para outro trabalhador, é preciso saber se os trabalhadores existentes têm capacitação para entrar naquela vaga que foi gerada. Porque se eles não tiverem, eles vão ficar na informalidade. Esse é um problema que acontece muito aqui no Brasil, quando abre uma vaga e não há candidato qualificado, né? Não há candidato qualificado. Veja o caso de TI hoje. TI hoje está com 200 mil vagas abertas sem candidatos por falta de qualificação. Então, esse problema da tecnologia também é delicado, sabe? Porque, veja bem, não é só para o trabalhador, não é só para a família dele, mas é para o próprio país. Quando entra um robô numa fábrica e desloca um trabalhador, eu pergunto a você, o robô recolhe alguma contribuição para a Previdência Social? Não recolhe. Paga algum imposto? Não paga. Agora, o trabalhador que saiu, ele recolhia para a Previdência Social. E o empregador dele também recolhia para a Previdência Social. Então, ele vai ficar na situação que você descreveu. Ele vai ficar sem trabalho regular, na informalidade, e vai envelhecer, e vai precisar de assistência social no futuro, e não recolheu nada porque ele foi substituído. Eu não sou contra a tecnologia aqui, não, viu? Eu estou dizendo o seguinte, que é um problema novo esse aqui. O robô não recolhe para a Previdência, e as pessoas, os seres humanos, recolhem. Então, nós precisamos, de um lado, para atacar o primeiro capítulo, que é a grande informalidade atual, simplificar algumas leis para reduzir encargos,
por exemplo, empregada doméstica. Depois que foi criada essa nova lei da empregada doméstica, que aumentou muito o custo para os empregadores, né? Porque agora tem que registrar, a jornada é 8 horas, tem que ter 1 hora de intervalo para almoçar. Se passar um tantinho das 8 horas, tem que pagar hora extra. Se ficar no sábado, tem que pagar hora extra. Se dormir em casa, vai ter que pagar salário dobrado, etc. Encareceu muito. Então, o que aconteceu? 30% das empregadas perderam emprego depois que surgiu essa lei aí. Então, é preciso pegar profissão por profissão e dar uma calibrada, fazer coisas realistas, sabe? Proteger o fundamental, mas não penalizar aquele que pode empregar o trabalhador, né? Então, veja, juntando esse problema da simplificação das leis trabalhistas com essa da tributação do robô, eu estou convencido que o robô vai precisar ser tributado, porque senão ele vai gerar um problema de longo prazo na sociedade. Eu acho que é uma agenda para a gente pensar seriamente nesse ano de 2022. Professor José Pastore, falando conosco aqui na Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Queria agradecer muito a entrevista que o senhor nos deu e vou colocar para o senhor ouvir, professor, a palavra de um ouvinte que eu tenho certeza que representa todos os ouvintes que estão conosco aqui acompanhando essa conversa e os caminhos que o senhor aponta para questões que foram levantadas, como educação, mercado de trabalho e emprego. Esse aqui, ó. Olá, Thaís, é o professor Otacílio de São Caetano do Sul. Acabo de assistir a uma preciosa aula ministrada pelo professor Pastore. Aula de vida, aula de cultura, aula de educação. Parabéns, professor. O senhor foi magistral nas suas palavras. E pode ter certeza que essas são as nossas palavras também, professor José Pastore, que nos atendeu gentilmente neste sábado. Professor José Pastore, sociólogo, professor brasileiro, doutor honoris causa em todos os assuntos que remetem à educação no país. Muito obrigada, viu, professor? E volte sempre aqui no nosso jornal, na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís de Sônia. Já ganhei o dia com esse depoimento do ouvinte aí. Muito obrigado. Até a próxima, professor. Muito obrigada.